com a disciplina de História. Ô, tia, Oi. eu já fiz de história, só tô pintando as palavras. Joia, então vamos lá. Antes de abrir na página 36, que é a página da atividade, vocês vão abrir o livro na página 33. Para ler o texto. Isso mesmo. Fazer aquela leitura coletiva. Vamos ver quem é que está praticando a leitura, quem é que não está praticando. Tia, Oi. Fala, Vitor. Eu tenho dúvida na questão C da número 5. Então tá, quando a gente chega, a questão C da número 5 é uma questão individual. Você vai responder com as suas palavras, mas quando a gente chegar lá, a Tia Neide te explica, tá? Tá bom. Primeiro lá na página 33. A página 90. Pronto. A Tia Neide vai pedir para algumas crianças realizarem a leitura, então todo mundo vai prestar atenção para quando o amigo parar, eu não estar perdido e não saber aonde continuar, né? Vamos lá, então. Larissa, eu vou pedir para que você inicie a leitura. qual é a página? Tá bom. Página 33. Livro de História. Tá. Problemas urbanos. Com o crescimento das cidades Isso. aumentaram também os problemas urbanos. Joia, pode parar aí. Larissa, pode parar aí. Com o crescimento das cidades, também aumentaram os problemas urbanos. Valentina, pode continuar, por favor? Anos, algumas cidades brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba. Tá travando. Valentina, Para mim também tô travando. Valentina, a gente só conseguiu entender até onde você leu Belo Horizonte. Está escutando? Tô. Tá, então, ó, continua lá onde parou em Belo Horizonte, porque daí a sua voz sumiu, não deu mais para escutar. Atraíram um grande número de pessoas vindas da área rural. Joia, joia, pode parar na área rural. Então, nos últimos 50 anos atrás foi em qual ano? Se nós estamos em 2020, ó, 2020 menos 50, 2010, 2000, 1990, 1980, 1970. Lá na época de 1970, que aqui no livro diz que é 50 anos atrás, algumas cidades brasileiras, né? Aí ela cita algumas cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, atraíram um grande número de pessoas vindas da área rural. Isso se chama de migração, que a gente já trabalhou. Pessoas que saem da área rural têm um nome, é a migração de êxodo rural. Vocês lembram que a gente trabalhou sobre isso? Mas isso não quer dizer que as outras cidades não têm. Tem, só que não em grande quantidade como essas que o livro citou agora, tá? Então, eu vou pedir para a Ana Clara continuar. Esse fenômeno aconteceu principalmente porque as cidades
havia maiores oportunidades de trabalho. Joia, pode parar aí mesmo. Então, olha só. Por que aconteceu nessas cidades em grande número? Porque essas cidades têm maiores oportunidades de trabalho. Então, a pessoa que pensa em realizar uma migração, ela vai para um local onde tem oportunidade de trabalho. Ela não vai procurar uma cidade com pouca oportunidade de trabalho. Às vezes, ela acaba indo para uma cidade com pouca oportunidade de trabalho, mas acaba fazendo isso por falta de informações, tá? Agora eu vou pedir para o Vitor continuar. A chegada de um grande número de migrantes gerou um rápido crescimento dessa cidade. Porém, Joia, pode parar. A chegada de um grande número de imigrantes gerou um rápido crescimento das cidades. Óbvio, né? Se na nossa cidade tem 50 mil habitantes, de repente chega mais 10 mil, está crescendo o número de habitantes. Vou pedir para a Júlia continuar. Porém, na maioria dos casos, o governo não fez investimentos suficientes em infraestrutura para atender às necessidades da população, e os moradores passaram a viver com uma série de problemas. Então, com o número de crescimento de habitantes, as cidades, né, os governos não realizaram investimentos suficientes para o aumento das cidades, ou para atender o aumento da população, a necessidade da população, na questão de esgoto, de ruas. Por que muitas cidades nós temos um grande número de congestionamento, de filas em certos horários, principalmente nos horários de saída de pessoas do trabalho, no horário de ida, de entrada de trabalho das pessoas, das escolas, das faculdades. Aqui mesmo na nossa região onde a gente mora, quando as faculdades e as escolas estão funcionando, o aumento de trânsito de veículos aumenta, o número aumenta nas estradas, se tornando mais filas. Por quê? Porque muitas pessoas estão indo para as escolas, as faculdades, tá? Então, tem alguns horários que o pico, que a gente diz o pico desse horário, que é o horário de muito movimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, que o pai e a mãe de vocês devem saber. 6 horas da tarde, perto das 6, 6 e pouquinho, é um horário de muito movimento no nosso trânsito aqui da nossa região. Por quê? Porque é o horário que muitas empresas fecham às 6. Então, os empregados saem para se deslocarem para as suas casas. Então, se torna congestionamento de carros, de ônibus, de caminhões, de motos, de todos os tipos de meios de transporte. Até hoje, eu só não vi congestionamento no mar e no ar, em transporte aéreo e aquático. Mas a gente até brinca, né? Que do jeito que tá, daqui a pouco a gente vai olhar para o céu e a gente vai ver fila de aviões. Já pensou? Ia ser até engraçado, né? Ou a gente olhar para o mar e a gente ver fila de navios, de barcos. Ia ser muito engraçado, né? Se a gente olhasse para o céu e tivesse congestionamento de aviões. Já pensou como seria? Imagina uma fila de Titanic. Então... O céu é grande. Oi? Mas o céu é grande. Mas se encher de avião, não sei não. Se todos realizarem o mesmo trajeto, o céu vai se tornar pequeno. Então agora lá na página 36, bom dia, Laura Becker. Bom dia.
Estamos no livro de História, agora na página 36, tá? Então, a questão número 5 está pedindo para a gente observar essa imagem. Essa imagem que vocês estão observando são de crianças atravessando numa faixa de pedestre, certo? Certo. E essas crianças, elas estão agindo corretamente ou elas estão erradas em atravessar na faixa de pedestre? Então, correto. Então, Estão corretas, né? Porque a gente precisa sempre procurar uma faixa de pedestre para atravessar. E do lado delas tem alguns veículos, um caminhão e um carro, e tem muitas construções entre indústrias, casas, prédios, a gente não consegue muito identificar, né? Mas dá para observar que são muitas construções. E tem umas fumaças, né? E essas fumaças, elas estão fazendo o quê? Elas estão embelezando a nossa cidade, enchendo o nosso ar com coisas boas, ou elas estão poluindo o ar? Poluindo o ar. Poluindo. Então, a questão A, que problema está representado na imagem? Poluição de ar. A questão A é a primeira alternativa. A questão B, essa imagem representa uma situação que acontece geralmente aonde? Será que isso acontece com mais frequência na área urbana ou na área rural? Urbana. Urbana, muito bem. Não que na área rural não possa acontecer. Pode acontecer também, mas com mais frequência é mais fácil a gente observar esse tipo de situação numa área numa área urbana. Por quê? Porque é onde tem maior número de indústrias, de casas, de prédios e, consequentemente, vai ter de veículos. Então, a questão B é na área urbana. Agora, vamos para a questão C, que o Vitor não entendeu. Vitor, ali diz assim, em sua opinião, o que pode ser feito para melhorar a questão da poluição do ar na nossa cidade? Ali diz para melhorar a situação apresentada. A situação apresentada, a gente já respondeu lá na questão A, que é a poluição do ar. O que será que pode ser feito, na opinião de vocês, para melhorar essa situação? Eu vou pedir para a Júlia, você já respondeu? Sim. Então, a Tia Neide vai pedir para que você leia a sua resposta, por favor. Tem 4 coisas. Pode ser, é a sua opinião. Você vai agora colocar para a gente. Só que era para melhorar a imagem também. Tá, não tem problema. Pode ler a sua resposta. Andar a pé e de bicicleta, parar o desmatamento, cuidar da natureza e plantar algumas plantas. Olha, a primeira opção é a que mais ajudaria, na minha opinião. Por quê? Porque se a gente andasse mais a pé ou de bicicleta, a gente iria diminuir o uso dos veículos. E os veículos, eles soltam essa fumacinha lá no cano de descarga. Ah, Tia Neide, mas o meu pai liga o carro, eu não vejo. Não, a gente não vê. A gente, às vezes, vê quando o carro até está com um probleminha e sai aquela fumaça escura. Mas todo meio de transporte terrestre, ele tem essa poluição no nosso ar, infelizmente. Então, Júlia, a sua resposta está correta. Valentina, você já respondeu? Então, só está no mudo, meu amor, tem que tirar do mudo. A Tia Neide vai pedir para você ler a sua resposta. Na sua opinião, o que poderia mudar? Tá. Colocar filtros nas chaminés das fábricas para amenizar a poluição e os carros colocarem catalisadores para melhorar a fumaça solta no ambiente e preservar a natureza plantando mais árvores.
Isso mesmo. Olha só, eu estou achando bem legal que vocês, a Júlia e a Valentina até agora, citaram na questão do meio ambiente, de plantar árvores, de cuidar do meio ambiente. Estão de parabéns, tá? Por terem citado isso também. Por quê? Essa poluição do ar, ela não prejudica só os seres humanos. Essa fumaça prejudica todo ser vivo. E o meio ambiente quer dizer o quê? Ser vivo, né? Então, está correta também a sua resposta, Valentina. Arthur Marcos, você já fez? Uhum. Então, qual é a sua opinião nesse caso? Carros sem fumaça, menos poluição e congestionamento. Então, ali você citou do caso dos veículos, né? Os carros sem fumaça tem uma opção, colocar o catalisador, como a Valentina citou. Muitos já vêm com isso dentro do carro, adaptado lá no motor do carro. Outros, infelizmente, não. E, no caso, o congestionamento. Para diminuir o congestionamento, olha, vai ser uma coisa muito difícil, né? Só se a população realmente aderir a isto, andar a pé e de bicicleta. Só que quando a gente tem carro, a gente acaba ficando acomodado. O que é ficar acomodado? Precisa ir, vamos dizer, na padaria. Ah, mas eu estou cansada, eu não vou andar até ali. Ah, eu vou de carro. A gente tem que parar de agir dessa maneira. E é bem assim mesmo, não é? Quando a mamãe pede para vocês, vamos em tal lugar, o meu filho sempre fazia isso. A pé ou de carro? Eu dizia para ele, a pé. Ah, então não vou. De carro? Ah, então eu vou. Ele falava bem assim. Por quê? Preguiçoso, não queria caminhar, queria botar a bunda dentro do carro e ir. Então, a população, as pessoas precisam mudar, né? Para que mude essa situação. Ana Clara e Laura Becker, depois eu vou deixar vocês falarem. Larissa, você já respondeu a questão C? Então, eu quero que você leia a sua resposta. Só tem que tirar do mudo, Larissa. Ué? Será que ela entendeu que era para ela... Ué? Eu acho que ela entendeu que era para ela sair. Ops, voltou. Veículos menos poluentes. Os menos poluídos. E está correto também, é a sua opinião. A Tia Neide só iria dizer se estava errado se, no caso, vocês colocassem alguma coisa muito absurda. Vou dar uma resposta absurda, deixa eu ver. Se alguém colocasse assim, teria que andar de biquíni. Resposta absurda, né? Daí a Tia Neide ia dizer que está errado. Mas no caso ali, Larissa, a sua resposta está correta também, tá? Vitor, você já realizou? Então, qual é a sua opinião? Ah, tá, você não realizou, né? Você disse que não tinha entendido a questão C. Joia. Então, agora você já está entendendo, né? Joia. Ana Clara, você já respondeu? Sim. Hoje eu só queria falar que quando eu ando de moto com meu pai, eu vejo aquela fumacinha. Ah, pois é. Então, Ana, o que você respondeu? O que poderia ser mudado na sua opinião? Para mim, tia, para mim caminhar tipo de carro ou de a pé, eu ia caminhar de a pé. Ah, se você preferisse, será? Se a sua mamãe falasse assim, ó, Ana, a partir de hoje a gente vai começar a ir para a escola todos os dias a pé. A primeira semana ia ser um espetáculo, porque vocês iam achar legal, é novidade. A segunda semana a gente ia ficar, tô cansada, não quero mais ir a pé, tô cansada, quero ir de carro. Eu falo assim, ó, mãe, vamos ir vamos ir a pé, daí ela falou, ai não, vamos de carro. Eu se fosse ela, eu ia a pé. Ai, joia, Ana, qual foi? Agora a gente já tá indo.
Ah, que bom. Qual é a sua opinião, então, Ana? O que poderia ser mudado? População do Olha, muito bem. Ana, só repete que tem gente que não entendeu. eliminar a Poluição. poluição do ar. Ah, que susto! Eu achei que tu ias dizer eliminar a população. Eu ia dizer o quê? A Ana vai querer que todo mundo morra? Ah, ó, depois eu vou deixar vocês que estão com a mãozinha levantada falar. Esperem só um pouquinho. Eu acho Oi. que eu tenho uma resposta. Tá, só um minutinho. Laura Lopes, você já fez a questão? Então, o que você acha, na sua opinião? Tirando a fumaça e o trânsito. Não sei se está certo. É diminuindo a fumaça e o trânsito, tá? Tu coloca, então, só substitui a palavra tirando para diminuindo, tá? Laura Becker, você já fez? Então, qual é a sua opinião, por favor? Os carros poluídos e retirar os carros e andar de bicicleta e a pé. Tá, então diminuir o uso dos carros, né? E optar mais por caminhar e andar de bicicleta. Vocês sabiam que o meu irmão, vocês conhecem a tia Nice, que dá aula para os bebês lá na escola, né? Meu irmão é casado com a tia Nice. Ele trabalha no centro já há uns 30 anos, ele já é mais velhinho. E já faz 6 anos que ele começou a ir todos os dias de bicicleta para o serviço. Ele vai todos os dias de bicicleta daqui da casa dele até lá no centro da cidade. Sabe por que ele optou em realizar esse tipo de atividade? Porque, além dele estar realizando uma atividade física para o corpo dele, que ele está exercitando o corpo, ele está diminuindo a poluição, usando o veículo, e ele já não aguentava mais. Como diz todo mundo, ele estava por aqui com o trânsito de todos os dias. Ele ficava irritado, porque ele saía de casa para chegar no centro, ele levava mais de 1 hora, porque ele ficava trancado no trânsito, no congestionamento. E assim, ele pega a bicicleta dele todos os dias, ele diz que leva menos de 30 minutos, vai pela beira-mar continental, que fizeram não faz muitos anos, né? Ele diz que é uma maravilha. Ele diz que passa pelos carros no trânsito, ele diz assim, ó, graças a Deus que eu não estou mais nesse trânsito. E todos os carros parados e ele de bicicleta, andando na boa. Já faz 6 anos que ele pratica esse tipo de atividade. É óbvio que, tia Neide, mas ele nunca mais andou de ônibus, nunca mais foi de carro? Quando é preciso, ele vai de carro ou de ônibus. Porque nem sempre dá para ele ir de bicicleta. Às vezes está aquele temporal com trovoada, com relâmpago, ele não vai de bicicleta, porque daí é perigoso andar de bicicleta num tempo assim. Daí ele opta pelo ônibus ou pelo carro. Mas ele até uma vez saiu numa reportagem do jornal que fizeram sobre isso, sobre o uso das bicicletas e o caminhar. Muitas pessoas já estão realizando esse tipo de atividade. Em vez de gastar dinheiro com academia, em vez de poluir o nosso ar, em vez de ficar no trânsito, ele anda de bicicleta, realizando a sua atividade física. Então, tá aí a dica para vocês. Quando vocês precisarem ir em algum lugar que não seja muito longe, e o dia está bonito como hoje, dizem para a mamãe, mãe, vamos caminhando? Ou fazem essa proposta para a mamãe ou para o papai, andar menos de carro e mais de bicicleta e a pé. Agora, fala, Arthur Marcos.
Teve uma vez, o Bistec aqui perto da minha casa e ali do lado. Teve uma vez que houve uma pessoa que foi daqui até no Bistec de carro. Ah, mas isso acontece muito, Arthur. Do Eu não vou lado falar, ali. Arthur, eu não vou criticar, não vou falar nada, porque eu muitas vezes já fiz isso. A padaria é bem perto da minha casa e eu já peguei o meu carro e fui para a padaria de carro. Infelizmente, a gente tem que admitir o que faz, né? Né? Fala, Júlia. É porque quando você falou sobre escola, eu me lembrei que eu queria perguntar se a gente vai voltar dia 13. Eu também estou querendo saber essa resposta, Júlia. Tudo depende de quem? Do nosso governador. Tem que Porque esperar ainda não fizeram tudo decreto. Quando ele realizar um novo decreto, a gente vai ter essa resposta. Eu também me pergunto todo dia isso, Júlia. Será que a gente vai voltar? Só que, infelizmente, a gente tem que esperar por ele, né? Como é que funciona? O governador que governa o nosso estado, ele vai fazer um decreto. E depois cada município, cada cidade vai poder aderir ou não ao decreto dele. Então, a gente, além de esperar pelo o decreto do nosso governador, a gente vai ter que esperar pela decisão da nossa prefeita, né? Porque se ele diz que pode voltar e a prefeita de São José diz que não pode, a gente vai ter que, infelizmente, obedecer a eles, né? Então, Júlia, eu também quero essa resposta, só que, infelizmente, ninguém pode dar essa resposta para nós ainda, tá? Fala, Larissa, qual é a pergunta? Não, é que, tipo, a minha avó, que mora aqui perto da minha casa, ela tem a padaria ali perto, ela vai de pé. Olha, parabéns para ela, então, né? Fala, Laura Becker. Primeiro, eu imploro para minha mãe para eu ir a pé. Assim que a gente fala. Que bom. Um dia Quando ela... eu Ó, Laura, um dia ela vai se cansar de te escutar, vai encher o saco e vai. Ela vai pensar, não aguento mais a Laura pedindo isso, agora eu vou. É só para ir para casa do meu avô e voltar na mesma rua, cinco andadas já tá lá. Ah, é? Vitor, fala você. Ó, o Vitor vai ser o último a falar agora que nós vamos retornar aqui para a nossa correção. Fala, Vitor. Para falar. Pode falar. É a sua vez. A primeira, o Bistec também é pertinho da minha casa. Bem Bom, hein? pertinho, meio pertinho. Eu vou a pé. E também tem, sabe qual é o bom? Ah, Tem 2 mercados que são perto da minha casa. então a tua mãe pode fazer aquela... A tua mãe pode fazer aquela pesquisa de preço, então, né? Para ver qual é o mais barato. Qual é. E a padaria também. Joia. Ó, meus Eu sei amores. os 3 mercados. Agora eu tenho mais uma coisa. Então vai, a última. Vamos lá, Vitor. Eu tenho uma resposta para ser. Ah, tá. E qual é a sua resposta, então? Qual é a sua opinião na questão C? Andar de pé e bicicleta e evitar de andar de carro. Mesmo, andar mais a pé e de bicicleta, evitar o uso do veículo, né? Agora nós vamos... evitar um pouco. Essa é boa. Agora nós vamos para a questão 6, página 37. Coloque V nas alternativas verdadeiras e F para as falsas. Arthur Marcos, leia a primeira frase, por favor. Tá. A falta de moradia é um problema urbano? Verdadeiro. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Então, é V de verdadeira. Leia a segunda frase, Arthur. Nas cidades, todos têm trabalho e moradia. Verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa, né? Muito bem. Agora, Laura Locks, leia a terceira frase. Tá no mudo, Laura. O aumento da população é real, urbano. Ó, Laura, olha só.
O aumento da população é real? Está escrito isso? Real. Tá? Que palavrinha é essa daí? Areal. Área. Olha a prática da leitura. O aumento da população da área urbana. Causou também o aumento. Só um pouquinho, Laura. Não é causou, é aconteceu. Você está falando palavrinhas de que não estão escritas no lugar de outras. Olha só, o aumento da população da área urbana. Ah, tá, desculpa, só um pouquinho. Laura, desculpa. A tia Neide foi para a frase de baixo. Desculpa, pode continuar. Causou Também o aumento dos problemas. Joia. E essa frase é verdadeira ou falsa? Laura, tá no mudo. Verdadeira. Verdadeira, muito bem. O aumento da população da área urbana causou também o aumento dos problemas. Laura, desculpa que a tia Neide tinha ido para a frase de baixo, tá? Vamos, então, na última frase. Eu vou pedir para Laura Becker. Cadê você? Você foi a única que não realizou a leitura ainda hoje. A saída da área rural para as cidades aconteceu apenas porque as pessoas querem estudar em escolas maiores. Verdadeira ou falsa? Falso. Falsa. Às vezes, tem gente que quer ir para a escola maior, mas isso não é a causa de um problema urbano. Então, essa última frase é falsa. A causa é porque tem muita máquina indo, daí as pessoas vão indo para a área urbana. Muito bem, porque na área urbana tem maior oferta de trabalho. Fala, Júlia. Agora eu me lembrei que eu não vou estar na segunda aula. Ah, que pena. Na segunda aula nós vamos fazer algo diferente de matemática hoje. Porque a minha mãe tem aula. Ah, não tem problema, tá, Júlia? Então, joia. A tua mãe precisa também da aula, né? Vamos lá, então. A questão 7, fácil, né? Procurar 5 palavrinhas no caça-palavras. Poluição, congestionamento, moradia, desemprego e violência. Vamos conversar sobre esses problemas. Poluição e congestionamento, a gente acabou de conversar lá na questão 5, principalmente na questão C. Aquela imagem nos retrata isso, né? O congestionamento de veículos e a causa da poluição, dos canos de descarga dos veículos, das chaminés das indústrias. E moradia, falta de moradia. Já trabalhamos também quando a gente observou lá no nosso livro de atividade extra, aquele outdoor lá, vocês lembram? Que tinha uma família feliz e os moradores de rua de baixo? Então, falta de moradia também já trabalhamos. Desemprego também, porque infelizmente muitas pessoas realizam a migração e acabam não conseguindo emprego e ficam desempregadas. E a violência. Violência, infelizmente, violência tem em tudo quanto é lugar, né? Hoje, o meu marido sempre fala que não dá para assistir o jornal, porque a gente liga a televisão e coloca para assistir um jornal, para escutar as notícias, e a gente acaba só escutando notícias de violência, né? Um matando o outro, e de assalto, de gente batendo em gente. Infelizmente, ainda temos um número muito grande de violência. Invadir as coisas.
Tem gente que acha que violência resolve com violência. Tia Neide vai dar um exemplo muito simples que vocês já presenciaram ou às vezes que até já realizaram. Ah, o amigo me deu um peteleco, eu fui lá e dei um peteleco nele também. Errado, porque você está respondendo seu amigo com violência também. O seu amigo praticou a violência e você respondeu ele com o mesmo ato. Por isso que violência gera violência. Se o amigo bate, eu não vou bater no amigo, porque eu vou estar fazendo algo de errado igual ele. Eu tenho que mostrar para ele que isso não se faz. Só que, infelizmente, tem muitos seres humanos que agem dessa maneira, né? Por isso que, às vezes, acaba acontecendo grandes números de violência. A gente precisa tentar resolver as coisas, na fala e não na violência, né? Tem gente que, infelizmente, já parte para briga, para tapa, às vezes até para morte. E isso a gente tem que pensar muito para não agir dessa maneira. E é de criança que a gente aprende, hein? Meus amores, a primeira aulinha está acabando, então daqui a pouco a Tia Neide já vai mandar o segundo convite, tá? Júlia, a gente não se vê até amanhã, então, tá bom? E para todos vocês, até daqui a pouco. Beijinhos. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, Júlia. Até amanhã. Para a Júlia, até amanhã. Para os outros, até depois. Até daqui a pouco. Para os Daqui a outros. pouco, Tia Neide. Eu tenho uma piada. Aproveitem para comer alguma coisa e beber alguma coisa.